Por que fundos imobiliários pagam até 3 vezes mais do que o imóvel próprio alugado se os dois têm imóveis no portfólio? Essa é a pergunta que a minha esposa fez e eu resolvi responder para ela com um vídeo. Então eu preparei slides especiais para investigar por quê que o fundo imobiliário leva tanta vantagem em relação ao imóvel próprio. Repara bem, sem demorar muito, repara bem comigo aqui na tela. Olha só o que eu vou te mostrar. Olha só. Você tem aqui duas coisas completamente diferentes. Um cidadão sozinho investindo em imóveis e uma equipe investindo em imóveis para fundo imobiliário. Então a estrutura já é diferente. Ou seja, no primeiro momento você tem que tomar a decisão sozinho. O teu tempo é limitado, o teu capital é limitado. O poder de negociação é baixíssimo, baixíssimo. Contra uma equipe especializada, paga para fazer isso. Uma elevada escala, a escala é muito alta, muitos imóveis e imóveis grandes. E aí um poder de negociação alto e uma gestão profissional. Já começa por aí. Então eu comecei a responder minha esposa, falei assim para ela, olha, tem muita diferença. Muita diferença. E eu comecei a elencar para ela todas as diferenças e elas começaram por aí. Olha só, a gente tem então aqui um problema muito sério. Qual o problema que a gente tem? A estrutura que a gente tem é fraca. Quando a gente vai sozinho, praticamente a gente não tem uma estrutura. Contra uma estrutura muito forte do fundo imobiliário. Contra uma especialização muito forte do fundo imobiliário. Só por conta disso, é muito mais fácil o fundo imobiliário ter resultados melhores do que os nossos. Então, eu entendo que esse vídeo não é para defender fundos imobiliários, mas é para mostrar a diferença ou as diferenças importantes que nós temos ao investir nos dois tipos de estruturas, ou seja, uma estrutura muito forte do fundo imobiliário e uma falta de estrutura fazendo tudo sozinho ou no máximo tendo alguém de uma imobiliária, por exemplo, para administrar o aluguel, administrar o teu locatário. Então presta bem atenção nisso. Você já vai pagar 10% para essa imobiliária logo de cara. Então isso também reduz muito a rentabilidade de você ter um imóvel próprio alugado. Então eu tenho um imóvel próprio alugado hoje por força do momento, não consigo vendê-lo para alocar os recursos em fundos imobiliários, porque eu entendi que fundos imobiliários remuneram muito melhor. Ou seja, eu vejo o meu imóvel de aluguel render para mim, aliás vou colocar aqui, ó, 0,4% ao mês. Aqui, mais ou menos, tá? Limpando as despesas, arredondando, é mais ou menos isso. Mas os fundos imobiliários que eu tenho, eles me rendem cerca de 1,1% ao mês, na média. Tem fundo que rende mais, tem fundo que rende um pouquinho menos. Então, isso aqui intrigou minha esposa. Falou, cara, como é que você consegue com um imóvel ter essa rentabilidade isenta de imposto? Aqui, ó, IR, imposto retido na fonte, não existe, certo? A não ser que eu venda as cotas. Mas aqui existe. E o que derruba é essa rentabilidade. Então, isso é o maior problema que a gente tem quando a gente tem um imóvel próprio. Esse é o maior problema. Mas existem outros problemas. Vamos discuti-los aqui e agora. Então, olha só. Quando eu invisto no imóvel próprio, meu recurso é menor e eu compro um imóvel, 2 imóveis, que sejam 5 imóveis, eu não tenho a diversificação que eu teria em um fundo imobiliário. Repara só aqui, ó, diversificação que reduz riscos. Repara só, quando eu invisto individualmente, eu posso ter um único imóvel, eu posso ter, digamos que eu consiga ter 20 imóveis. Ainda assim, eu perco para um fundo imobiliário que aluga para Açaí, aluga para Leroy Merlin, Decathlon, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, olha isso, Atacadão, Carrefour, Obra Max, Shopee, Mercado Livre, Amazon e por aí vai. Então, investindo num fundo imobiliário, eu consigo ter uma diversificação absurdamente maior do que se eu investisse em 1, 2, 3, 4, 5, 10 imóveis meus. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque ali não tem 10 imóveis. Ali pode ter 120 imóveis. E detalhe, eu posso investir em mais de uma região do país, vou falar disso já já. Então o que acontece aqui? Ó, eu tenho dezenas de imóveis, eu tenho diversos inquilinos, eu tenho
a presença em várias regiões do país e, evidentemente, a minha receita fica diluída, ela não fica concentrada. Agora, no último imóvel, se o inquilino sai, a receita zera. Tem um alto risco de ficar vago o imóvel. O impacto imediato no caixa, ou seja, num mês você está recebendo aluguel, no outro zero. No fundo imobiliário isso não acontece. Pode reduzir? Pode reduzir. E as pessoas penalizam demais o fundo imobiliário. Toma bucha, toma pancada de imóvel próprio, mas se o fundo imobiliário derrubar o valor que paga do provento 5 centavos, 10 centavos no mês, o pessoal já entra vendendo. Falta mindset de investidor. Evidentemente eu tenho menor poder ou pouco poder de negociação quando eu tenho imóvel próprio. E eu tenho uma dependência total daquele imóvel. Então, isso muda muito de fundos imobiliários para imóvel próprio. O fundo imobiliário tem essa vantagem absurda em relação a um imóvel próprio. E aí o que acontece? A gente precisa ver outros aspectos importantes dentro de tudo isso que eu estou falando. Repara só aqui, ó. Poder de negociação. Então, isso gera muito valor em favor dos fundos imobiliários, o poder de negociação. Então, num fundo imobiliário, você tem contratos atípicos. Eu já vou explicar o que é isso. Você tem um reajuste que normalmente a maioria dos fundos imobiliários migraram para IPCA. Muitos saíram do IGPM e foram para o IPCA, por quê? Porque o IGPM varia muito. Pode ter um ano que ele seja negativo, pode ter um ano que ele suba demais e o teu inquilino não aguenta pagar. Então, o que acontece? Eles perceberam isso, gestão profissional, e aí migraram a maioria dos contratos para isso. Eu vou mostrar aqui especificamente um fundo imobiliário que detalha bem tudo isso aí no relatório dele. Vou abrir um RI aqui para você ver já já. E aí, os prazos de aluguéis são longos, são de muitos anos os contratos. E isso é absurdamente interessante e vantajoso em relação ao imóvel próprio. Então, existe um aspecto chamado descontos e condições também. Melhores valores de locação, carência e benefícios que a gente não tem no imóvel individual. Você tem um contrato padrão, às vezes tem gente que nem faz contrato, ou um contrato mal redigido. O reajuste é limitado, depende de como é que você fez o contrato também. Tem muita gente que faz em GPM, eu fiz uma vez em GPM e me arrependi profundamente. Os prazos são mais curtos e você tem menos poder de barganha. Menos poder de barganha, mais risco, é muito mais arriscado um imóvel próprio, muito mais arriscado você deixar 500 mil, 600 mil, 800 mil, 1 milhão de reais em imóvel próprio, sendo que você poderia diversificar muito aqui com esses benefícios. Vamos dar uma olhadinha no relatório de um fundo imobiliário para entender esses aspectos, contrato atípico, o reajuste, o prazo e por aí vai. Vamos lá, vamos entender isso aí, como funciona na prática. A gente vai pegar aqui o relatório do GARI. Vamos pegar aqui o GARI 11 e vamos dar uma olhadinha no relatório do GARI 11. Está aqui, ó, índice do relatório, algumas coisas legais para ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em portfólio. Portfólio, já começa aqui mostrando um imóvel bonitão aí, do Pão de Açúcar. Beleza, tem aqui o portfólio. Olha só. Número de ativos. Quantos imóveis? 33. Tem logístico, tem renda urbana, tem escritório. 94% são contratos atípicos. São contratos longos em que a multa é integral. Isso você já deve ter ouvido por aí. O prazo é de 9,9 anos. Você tem 11 inquilinos, não tem um só. E você está em 15 estados. Isso para mim faz uma diferença absurda. Óbvio que tem algumas coisas interessantes para ver aqui. Por exemplo, ó, Carrefour concentra bastante imóvel. Né? São Paulo, Rio Grande do Sul tem uma concentração interessante. Renda urbana também está bem concentrado. Logística, um pouco menos. Então veja, tem muito imóvel de renda urbana no país, espalhado por várias regiões do país. Isso é interessante. Então, contrato atípico, contrato mais longo com multa integral. Isso tem uma vantagem, que é mais previsibilidade, mas menos reajustes. O contrato que é típico, que é mais curto, pode ter reajustes mais interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que tem mais na sequência nesse relatório. Vamos dar uma olhadinha. Então, repara só. O que a gente tem aqui, ó. Aqui é bem interessante. Aqui é mega interessante. Vou dar até um zoom. Olha isso. O imóvel é de renda urbana, normalmente são lojas de Grupo Pão de Açúcar, Atacadão, Carrefour e por aí vai.
E olha só o indexador do aluguel, IPCA. Então, isso para mim aqui é interessante, IPCA, 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 tudo IPCA. E contratos atípicos, contratos longos com multa integral. Todos eles de um modo geral. E quanto eles participam da receita. Isso é algo muito interessante. Aí você vê a loja física, tá lá, 7.252 metros de área bruta locável. Contrato de 15 anos. Ou seja, você tem um inquilino que contratou 15 anos. Isso é algo muito interessante, muito difícil você conseguir isso aí com o teu imóvel próprio. Isso é uma vantagem extremamente grande, absurda. Então, você pode ir aqui olhando todo o relatório e vendo detalhes. E pouca gente para fazer isso. O cara se aposenta, pega a grana dele e fala, cara, vou viver de aluguel. Você está vivendo na década de 80. Tua cabeça era na década de 80. Por quê? Porque eu preciso comprar alguma coisa que me proteja da inflação. A gente não tem mais aquela inflação. Então, muita gente ainda está com esse mindset. E olha só aqui, ó. Você vê aqui várias lojas. Você vê que ele tem um portfólio razoavelmente grande, espalhado por várias regiões do país, como a gente viu. Então esse aí foi o relatório do Gari. Mas veja, a gente vai ver mais coisas, vai explorar mais coisas. Vou fechar aqui o Gari. Vamos voltar aqui, vamos dar uma olhadinha nisso. A gente tem vantagens e uma delas é poder de negociação e conseguir um aluguel mais longo, um aluguel mais bem reajustado, coisa que eu não consigo com imóvel individual. Isso é algo fundamental para a gente ter em mente aqui. Muito bem, vamos lá. Maneiras inteligentes de fazer negócio. Isso aqui é top demais. Maneiras inteligentes de fazer negócio. Ó, você tem aqui algumas maneiras que, para mim, a gente não consegue no imóvel. Ó, o imóvel individual não consegue fazer isso. Tá? Já vamos riscar aqui. Por quê? Você não consegue fazer sale and lease back. Não consegue fazer isso. Vou mostrar o que é. Você não consegue fazer buy to lease. Você não consegue fazer land equity. Você não consegue comprar com cotas. Você tem que comprar no cash, você tem que fazer financiamento para comprar, às vezes você não tem toda a grana, ou então você juntou a grana de uma vida e pau, no imóvel só. Então eu vejo muita desvantagem em imóveis de aluguel, ao ponto de pessoas que eu mentoro, que tem, por exemplo, galpão, ou tem sala comercial, ou tem apartamentos de aluguel, abrirem mão disso, venderem quando consegue vender, quando tem liquidez para vender, coisa que o fundo imobiliário tem apertando um botão, você vende rapidinho, você tem liquidez. Quando consegue vender, aloca de modo inteligente em fundos imobiliários. Então isso é um jeito, ou em ações, ou nos dois, que na minha opinião é bem melhor. E a gente tem aqui uma maneira de fazer isso com uma coisa chamada turbinas financeiras, que a gente vai comprando aos poucos, comprando com juro de renda fixa, no país da renda fixa. É maravilhoso fazer isso aí. Então, vamos dar uma olhadinha. O que significa isso? Sale and lease back, buy to lease e land equity. Para a gente ver isso aí, a gente precisa pegar aqui o relatório de um fundo imobiliário chamado RZTR. Vamos dar uma olhadinha aqui, onde é que está o RZTR? Está aqui. Vamos conhecer como é que o RZTR trabalha. Isso é um jeito bem interessante da gente entender mais uma vantagem que a gente tem aqui. Para fazer isso, eu preciso ir numa página específica onde eles explicam isso aí. Eles explicam isso onde? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. A estratégia que o fundo tem. Eu sei que está um pouco distorcido essa imagem do próprio RI. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Então, o que acontece? A estratégia Sale and Lease Back faz o seguinte. Você tem lá um imóvel rural, um produtor que mora no imóvel rural. E aí, esse produtor vende o imóvel para o fundo. Aqui o Risa Terrax. Vende o imóvel para o fundo. Ok. O fundo vai passar então recurso para esse produtor. E esse produtor vai ficar na terra dele. A terra vai ficar como se fosse arrendada para ele. E aí o que acontece? Ele vai ter que pagar um aluguel um pouquinho mais alto que o mercado para o Risa, para o fundo imobiliário. Bom, e aí o tempo vai passando e o Risa vai recebendo esses aluguéis. Ok. Se no final do contrato, eles têm um contrato, tem um prazo para acontecer isso aí, o produtor tiver adimplente, ele tem o direito de recomprar o imóvel dele pelo valor que ele vendeu. E, em contrapartida, o fundo imobiliário ganhou um aluguel mais caro desse imóvel ao longo dos anos. Se ele ficar inadimplente, existe um contrato que é quebrado pela inadimplência. O fundo vai processar e vai querer receber todos os aluguéis, porque o contrato aqui é atípico, e vai poder vender o imóvel no valor de mercado.
que pode ser 10 anos depois um valor muito mais alto. Normalmente é. Então esse é um dado importante. Esse aí é o sale and leaseback. Não dá para fazer isso aí com imóvel próprio. Sendo um pequeno investidor, não dá. Você consegue fazer isso através de um fundo imobiliário. Ou então o buy to lease. O que é isso aí, buy to lease? Ele compra um imóvel de um produtor A e esse imóvel ele é vendido para outro produtor. Então ele vai para o fundo e o fundo vende para outro produtor, o produtor B. Esse produtor B fica lá com a terra arrendada, fica trabalhando na terra. Beleza, vai pagando o contrato, vai pagando aluguel. Tem um contrato. Nesse período do contrato, ele tem que pagar o aluguel certinho, o aluguel mais caro. No final, se ele tiver adimplente, ele tem o direito de comprar o imóvel. Se no final ele tiver inadimplente, ou no meio do caminho ele ficar inadimplente, ele perde o direito de comprar o imóvel, vai ser processado, eles vão querer receber todos os aluguéis e vão vender o imóvel no valor de mercado. É isso. E tem o Land Equity. Land Equity, para a gente poder entender isso aí, a gente precisa entender o seguinte, como funciona. Deixa eu ver onde é que está o Land Equity aqui. Pronto, essa aqui. Repara só que coisa interessantíssima que a gente tem nesse relatório aqui do RZTR. Então a gente tem o seguinte, ó, Fazenda São Francisco. É uma fazenda de grande porte situada no município de Canarana, em uma região conhecida como Vale do Araguaia, um dos mais importantes polos produtivos do Nordeste no Mato Grosso. A combinação favorável de solo, topografia e uma precipitação anual de 1.700 a 1.800 milímetros cria condições ideais para o cultivo de soja durante a safra de verão, seguido de milho na safrinha. Olha que coisa interessante. Então eles compram uma fazenda que vai produzir soja, depois vai produzir milho, eles vão poder vender a soja, vender o milho. Essa terra, obviamente, tem uma valorização, tem um valor. E tá aqui, ó, operação de aquisição, tá aqui, ó, de Land Equity, ou seja, compro, faço melhorias na fazenda e vendo essa fazenda mais cara no futuro. Essa é a ideia. Então, veja, são 3 estratégias. Recapitulando, sale and leaseback, buy to lease e Land Equity. Então eu compro uma terra, melhoro essa terra, ganho dinheiro com o que está plantado lá, eucalipto, soja, vou plantar milho, ganho isso aí, repasso para o cotista. Cara, quando é que você tem isso fazendo sozinho investimento em imóveis? Não tem. Por isso que o rendimento com o fundo imobiliário pode ser muito mais alto do que um imóvel próprio. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que ter no radar, tem que ter em mente para não cair em armadilhas e pensar que a gente pode lucrar e se aposentar e ter uma vida tranquila usando imóveis comprados como lastro para isso. A não ser que eu tenha muito dinheiro investido e não me importa em ter uma rentabilidade menor que a da poupança. Então, aí eu diria que fica até ok, né? Agora, eu posso comprar também com cotas. O GARI 11 faz muito isso. Compra com cotas. Então o que acontece? Ele não desembolsa o dinheiro, ele vai lá e alguém está querendo vender um imóvel. Aí ele fala assim, cara, você não está conseguindo vender, né? Não estou. Então o que eu posso fazer? Eu posso te dar cotas no meu fundo, você já fica recebendo os proventos que o fundo paga e você pode vender essas cotas daqui a 6 meses, por exemplo, em um valor determinado, para não vender tudo de uma vez e a cota despencar e o meu cotista achar que ele está tomando prejuízo demais e que não vale a pena. O GARI 11, vou até anotar aqui ó, o nome do fundo, isso aqui não é recomendação de compra, evidentemente, mas é para você conhecer e estudar. Então o GARI 11 foi o primeiro RI que eu abri aqui, o relatório gerencial que eu abri aqui. O GARI 11 tem feito isso, entre outros, comprado com cotas. Isso tem ajudado muito a fazer com que o fundo aumentasse o seu portfólio sem se alavancar demais e depois as pessoas começam a vender as cotas, isso derruba um pouco o preço da cota e eu acho lindo, porque eu gosto do fundo, eu acho o fundo bom. Na verdade eu gosto do provento que ele paga, né? Não gosto tanto, não me apaixono pelos fundos, eu me apaixono pelo fluxo de caixa, mas isso é história para outro vídeo. E aí eu consigo comprar esse fundo a valores muito interessantes, hoje um valor absurdamente interessante, mas eu te convido a estudar o fundo, não sair comprando, porque evidentemente é muito melhor você entender o que você está comprando, apesar de hoje termos valores muito, muito bons. Então veja, tudo isso que eu falei não se aplica ao imóvel individual. Isso aqui nós não temos. Você compra um imóvel por vez, capital elevado e um crescimento lento. Você depende de crédito bancário às vezes. Às vezes você compra financiado. Muita gente vendeu essa ideia, comprar financiado e alugar. Não dá certo, principalmente no Brasil, país dos juros altos. A gente só perde para a Rússia, que está em guerra.
Então, nós somos o segundo juros mundial, mais alto, né? Então, veja, tem várias coisas, negociação pontual, patrimônio concentrado, crescimento com capital próprio, isso é complicado, você vê que o fundo tem várias alavancas, então a alavanca move o mundo, é isso que a gente tem que olhar e considerar aqui. Muito bem, aí o que nós temos aqui de importante e interessante para discutir ainda com relação aos fundos imobiliários, olha só. Você tem no fundo imobiliário, para comparar com os imóveis então próprios, para a gente poder fechar essa conversa toda, você tem uma estratégia que é mais inteligente. Ou seja, eu tenho acesso a estratégias mais inteligentes nos fundos imobiliários. Eu tenho compras mais eficientes, até compra com cota. Então, essas emissões de cotas ajudam muito nisso, se elas forem emitidas do jeito certo. Se o gestor conseguir transformar isso, evidentemente, em mais caixa, mais fluxo de caixa, e mais retorno para o cotista. Diversificação e gestão ativa. Então, tem gente que compra o imóvel, ganha aluguel pra caramba, o imóvel valoriza, ele vende, compra outro descontado. Aliás, eu posso até te mostrar uma coisa interessante aqui. Existe um outro relatório, que eu não mostrei, que mostra justamente isso. Compras a preços muito bons. Para isso, a gente vai ter que entrar no relatório de um fundo imobiliário chamado RZAT. Aliás, o ticker, né, é o RZAT. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui o RZAT. O RZAT, ele mostra o portfólio dele, umas coisas muito interessantes. Absurdamente interessantes. Olha isso. Aqui tem um imóvel da RZAT que ele pagou 150 milhões de reais. Esse foi o valor da compra. Qual é o valor de mercado do imóvel? 618. Você consegue fazer isso sozinho? Entende? Você compra uma coisa muito descontada, te paga aluguel, aí te paga um aluguel mais caro porque isso foi comprado na... Qual modalidade foi esse aqui? Ó, Sale and Leaseback, com opção de recompra. Então veja, olha o desconto. É por isso que um fundo imobiliário paga muito mais proventos, te dá muito mais retorno do que um imóvel próprio. Então você vai pegar aqui você vai ter várias situações semelhantes a essa. Você pode ir para um outro aqui, qualquer outro. Aqui, ó. Olha esse aqui, 39% de desconto. Vamos ver esse aqui. 37% de desconto. Mais outro, 50% de desconto. Entende? Então, há uma vantagem absurdamente grande quando eu invisto em fundos imobiliários bons, escolhidos corretamente, em relação a um investimento num imóvel que você comprou, porque alguém te deu uma diquinha, porque no meu prédio o pessoal está vendendo e está alugando e não sei o quê. Isso aí é muito comum, eu vi muita gente comprar em Caldas Novas, tem retornos absurdamente baixos. Então, é disso que se trata. Então, o que a gente tem aqui para fechar a nossa conversa? Então, as emissões de cotas ajudam, a diversificação e gestão ativa ajuda, a geração de valor é muito maior, certo? Você tem menos desembolso, mais renda, mais proteção, mais eficiência, mais resultado, desde que você escolheu o fundo certo. Agora, como é que as pessoas escolhem fundos imobiliários? O fundo está pagando 20% ao ano. Camarada, o cara escolhe pelo dividendo. Tá lascado, isso vai dar muito ruim, muito ruim. Ou seja, um fundo aí pagando acima de 15% ao ano já me acende uma luz vermelha. Falou, será que eu quero esse fundo mesmo? Será que isso aqui é sustentável? Aí não é sustentável, a cota despenca, o cara fica desesperado porque vê a cota despencar, ele investiu 100 mil, agora os 100 mil dele está valendo 75 se ele vender tudo. E aí ele não sabe o porquê que está acontecendo isso, não entendeu por que ele comprou, ele vende. Então, tudo isso que eu falei, se você souber escolher. Então tem muita gente gerando conteúdo sobre isso, sobre como escolher fundo imobiliário, você tem que estudar e ver o que faz sentido. Tem muito discurso que não faz o menor sentido. Tá? Fundo imobiliário transforma oportunidades em resultados, desde que eu saiba escolher o fundo. Então é por isso tudo que um imóvel próprio te dá um rendimento aí de 0,4% ao mês, pode ser até menos, e um fundo imobiliário pode chegar a mais de 1%, 1,1%, 1,2% e por aí vai. Então é o seguinte, você tem um imóvel próprio, está alugado, você está descontente, ou você comprou fundo imobiliário só pelo dividendo, e depois viu a cota despencar e não entendeu por que, acabou vendendo com prejuízo, e aí você xinga fundo imobiliário hoje, deixa teu comentário aí para eu saber o que você pensa a respeito, o que você sabe a respeito disso. Hype esse vídeo aqui se você entendeu que ele fez algum benefício para você, te trouxe alguma coisa nova para você pensar.
Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa e nos vemos no próximo vídeo.